trabalho dos funcionários de um hospital é realizado por meio de plantões. Cada plantão é formado por 12 horas trabalhadas, seguidas por 36 horas não trabalhadas. Vem para mim aqui, ó. 12 horas trabalhadas, seguidas por 36 horas não trabalhadas. Então, se eu pensar que do início que ele começa a trabalhar até o término da folga dele, então do início do trabalho. Olha só que lindo isso. Início do trabalho até o término da folga, o término da folga vão ser 12 mais 36. Dá um total de 48 horas, que são exatamente 2 dias. Ok, queridos? Isso por quantos plantões? Ah, professor, vamos colocar até de vermelho para você entender aqui, ó. Até o quarto plantão. Isso aqui é só as informações que o texto deu, ok? Porque o texto diz que quando o funcionário completa as 12 horas trabalhadas do 5º plantão, há uma modificação. Ao invés das 36 horas não trabalhadas, o funcionário faz 48 horas para aí voltar ao ritmo anterior de 36 horas não trabalhadas. Ok? O texto diz que o funcionário iniciou às 0 hora do dia 1º de junho, o primeiro plantão de 5 plantões. Esse funcionário realizou o plantão no hospital no dia... Olha só, queridos, a grande sacada desse problema, sabe qual é? Pensar isso aqui como se fosse uma sequência de números. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Ele começa a trabalhar dia... Como é junho, vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó, junho. E aqui nós vamos colocar o dia que ele começou a trabalhar, dia 1º de junho, e aqui em cima às 0 horas. Ok? O que nós colocamos aqui? Que quando o início do trabalho até o término da folga, são 2 dias, então, ele começa às 0 horas do dia 1º, e a hora que termina a folga, passaram-se 2 dias. Então, 1 mais 2, ou seja, no dia 3 de junho, às 0 horas, ele terminou o que, queridos? Ele terminou o primeiro plantão e começa o segundo. Ah, professor, você vai fazer como se fosse uma sequência exata. Ó, depois, com mais 2 dias, vão ser dia 5 de junho às 0 horas, o que vai acontecer, queridos? Ele termina o segundo plantão e começa o terceiro. Aí passa mais 2 dias, que já vai ser no dia 7. E o que vai acontecer, meus queridos? Ele termina o terceiro plantão e logo em seguida já começa o quarto. E aí ele começa com mais 2 dias, dia 9 de junho às 0 horas, ele vai terminar o quarto plantão. Aqui ele termina o quarto plantão. Ele começou no dia 9, o 5º plantão. Pronto. Ok? Esse vai ser o 5º plantão, só que, para a gente entender bem, ele trabalhou por 12 horas. Vem para mim aqui, ó, tá certo? Ó? É aqui que tá o detalhe, queridos. Ó, ele trabalhou por 12 horas. Significa que no mesmo dia 9, às 12 horas, ok? Ele vai sair de quê? De folga. E o texto diz, quando o funcionário completa as 12 horas trabalhadas do 5º plantão. Então ele começou o 5º plantão às 9
e terminou dia 9 às 12 horas. Agora ele vai ter uma folga de 48 horas. Olha o que o texto diz. Ah, professor, e agora? Agora nós vamos aqui, ó. Então, pronto. Dia 9 do 12, vamos colocar de outra cor aí para você entender, vamos pôr um verde. Agora ele vai ficar de folga por 48 horas. E 48 horas são 2 dias. Se ele vai ficar de folga, você começou dia 9, no dia 11 de junho, 11 de junho, às 12 horas, ele vai voltar a trabalhar. Só que agora, queridos, agora ele volta porque vai voltar para o processo anterior. Ele volta às 12 horas. Só que agora, entre o plantão dele e a folga dá 2 dias. E aí começamos tudo de novo. Ó. Ah, professor, então agora você vai vir aqui, ó. Ah, então ele terminou, ok, ó, voltou, aqui já começa, no momento, isso aqui foi a folga dele. Foi a folga. Agora, dia 11 de junho, às 12 horas, ele vai começar a trabalhar. Entre o plantão dele e a folga são 2 dias. Então, significa que ele termina a folga dele no dia 13 de junho. E aí, novamente, entre o segundo plantão e a folga, são mais 2 dias. E isso vai dar exatamente 15 de junho. Aí novamente, entre o plantão e a folga, que seria o terceiro plantão, mais 2 dias, ele termina o terceiro dia 17. Opa, vou fazer de verde aqui, só um minuto. Ele termina dia 17 de junho. Aí ele começa o quarto. Ele começa o quarto dia 17 de junho. Ok? Ele começa o quarto dia 17 de junho. Mas, como não tem alternativa, se continua, ó. Mais 2 dias significa que ele termina o quarto 19 de junho. Tudo isso, querido, às 12 horas. Aí a pergunta é, esse funcionário realizou plantão no hospital no dia... Aí, queridos, a pergunta dele é essa. Dia 19 às 12 horas... ele começa o plantão dele e ele vai trabalhar, ó, vamos fazer igual a gente fez ali, ó, não é 2 dias. Ele vai trabalhar por 12 horas. Significa que ele vai terminar dia 19 de junho, ok? Ele vai terminar às 24 horas. Vai começar às 12 e terminar às 24. Então, alternativa dado. Meus queridos, esse problema poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila. Eu resolvi passo a passo para vocês entenderem, ok? Porque ele fala assim, ó, cada plantão é formado por 12 horas trabalhadas, seguidas por 36 horas não trabalhadas. Então vamos colocar assim, ó, entre trabalhadas mais folga, são 48 horas. A cada 4 plantões. E 48 horas são exatamente 2 dias. Ok? E isso a cada 4 plantões. Então, 4 plantões com 2 dias seria um total de 8 dias. Ok? Para começar o trabalho. Ok? Porque trabalho mais folga são 2 dias. A quinta folga
entre trabalho, ó, entre trabalho mais folga, vão ser um total de 60 horas, que são as 12 horas trabalhadas mais 48 de descanso, ok? E 60 horas são nada mais, nada menos que 2 dias e 12 horas. Exatamente isso. E isso ocorre uma vez, seria o quinto plantão. Então seria uma vez de 2 dias e 12 horas, que dá o próprio 2 dias e 12 horas. Ok? Então vem para mim. Significa dizer, queridos, que na primeira jornada que tudo isso termina, ou seja, quando termina esse ciclo, o ciclo de 5 plantões, o ciclo com 5 plantões, só para vocês entenderem, o ciclo de 5 plantões, total de 8 dias, mais 2 dias e 12 horas, então seria 10 dias e 12 horas. Isso implica dizer, queridos, que o novo ciclo começaria, se foi no dia 1º de junho, com mais 10 dias e 12 horas, o novo ciclo seria dia 11 de junho, às 12 horas. Ok? E aí, queridos, vamos colocar agora esses 4 dias aqui trabalhados mais folga, quer dizer, seria 11 com mais 8 dias, olha lá, 11 com 8, 19 de junho, às 12 horas. Ele começaria o novo plantão. Como ele trabalha por 12 horas, mais 12 horas, então o término do plantão seria dia 19 de junho, às 24 horas. Começaria ao meio-dia e terminaria às 24 horas. Então, de fato, a alternativa D. Eu discordo do gabarito que está dizendo a alternativa bola.